Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto de matrizes. Nosso próximo tópico aí que nós vamos estudar são sistemas lineares. Hoje vamos dar início aí ao nosso estudo de sistemas lineares, ok? Sistemas lineares são conjuntos de equações associadas entre elas que apresentam a forma a seguir: ax, am, xm mais an, xn igual a b. O que significa tudo isso daqui? O A são coeficientes, né? São números que vão à frente das letras. O X está aqui representando as incógnitas, pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o Z, qualquer letra. E depois do sinal de igual aqui, o B representa o termo independente, um número que esteja ali sozinho, ok? Lembrando que a gente, para representar um sistema, usa aqui as chaves, certo? E o nosso objetivo na resolução de um sistema é encontrar o ponto de intersecção, o ponto de encontro aí de duas ou mais retas, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho dos sistemas lineares 2x2, tá? Esses sistemas lineares 2x2 são aqueles que nós aprendemos lá no final do ensino fundamental. Normalmente eles vêm de uma situação problema, matemática ou não, certo? E aí, nas próximas aulas, nós vamos avançar aí na teoria dos sistemas lineares, vamos aprender a resolver os sistemas 3x3 ou maiores ainda, tá? Quando a gente se refere a esse termo 2x2, 3x3, nós estamos falando do número de incógnitas, tudo bem? Antes disso, vamos retomar aí como que a gente resolve um sistema linear 2x2, tá? Nós aprendemos aí no ensino fundamental o método da adição, o método da substituição, o método da comparação, né? E aí fica a critério de vocês qual vocês julgarem mais fácil, qual vocês têm mais habilidade, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês resolverem aí um sistema aqui 2x2, x mais y igual a 10 e 2x menos y igual a 2. O nosso objetivo, então, é encontrar o ponto de intersecção aí, se há um ponto de intersecção entre essas duas retas que estão aqui representadas por essas equações, certo? Lembrando que o valor de x e o valor de y e satisfazerem as duas igualdades aqui nas duas equações do meu sistema, tudo bem? Eu escolhi resolver pelo método da adição, este sistema que está aqui como exemplo, então tá lá. Pelo método da adição, eu devo somar as duas equações, fazendo aqui a soma. X mais 2x dá 3x. 1y menos 1y cancela, deixei aqui marcadinho, sinal de igual. 10 mais 2 deu 12. O 3 que estava aqui multiplicando passo para o outro lado, dividindo. E 12 dividido por 3 dá 4. Achei o valor de x, agora eu preciso determinar o y. Como que eu tenho que fazer, professora? Escolho qualquer uma das duas equações e substituo o valor de x que eu encontrei aqui, que é 4. Eu escolhi a primeira equação, que é x mais y igual a 10. O x deu 4. Este 4 que está aqui somando passa para o lado de lá subtraindo e encontro que o meu y vale 6. A solução do meu sistema, então, é 4, 6. Lembrando que primeiro a gente coloca o valor de x, depois o valor de y, ok? Então, para a gente continuar aí, o que seriam essas equações lineares? Nós vimos o sistema ali, que é o conjunto de equações, mas o que seria uma equação linear? Cada linha dos sistemas que resolvemos acima é uma equação linear. E aí nós temos alguns outros exemplos do que seriam, né, equações lineares. Então, aqui a letra A, x mais y igual a 16, é uma equação linear com as incógnitas x e y. 2x mais 3y menos 2z igual a 10, também é uma equação linear, tem 3 incógnitas. Essa próxima aqui com 4 incógnitas. A letra D também é uma equação linear. Reparem que aqui, ó, nós temos letras lá no lugar do termo independente, mas isso é só uma questão de organização. Eu posso pegar esse x aqui e passar para o lado de lá menos,
a mesma coisa com Y, e aí ela fica mais organizada da forma que a gente está habituado, né? De ver primeiro as letras no primeiro membro e o termo independente no segundo membro, tá? De modo geral, denomina-se equação linear toda equação que pode ser escrita nessa forma geral. Lembrando que o A são os números reais chamados de coeficientes, os X são as incógnitas, vocês viram aqui nos exemplos que ela pode assumir qualquer letra, certo? E o B é o termo independente, é um número sozinho lá, tá? Então, se eu tivesse aqui, se eu tomasse essa letra B como exemplo, quem seriam meus coeficientes? 2, 3, menos 2, certo? As minhas incógnitas, X, Y e Z, e o meu termo independente, 10. Ok? Uma observação aí, ó. As incógnitas, como eu havia dito anteriormente, pode aparecer aí como qualquer letra, X, Y, Z, T, tá bom? E aí, como nós acabamos de ver o que são equações lineares, vamos ver agora, pela definição, o que não são equações lineares. Esta primeira, x vezes y igual a 10, x ao quadrado mais y igual a 6, também não é. E essa daqui, ó, x ao quadrado menos xy menos yz mais z ao quadrado igual a 1. Por que essas não são equações lineares? Né? É aqui o que está na pergunta aqui para a gente refletir. A segunda e a terceira não são equações do primeiro grau, por isso que não são equações lineares. Mas a primeira, por que ela não se enquadra como uma equação linear? Porque quando nós temos uma multiplicação, quando está acontecendo uma multiplicação aqui, nós não teremos uma reta, e sim uma curva, certo? Então, para que sejam equações lineares, o resultado aí, graficamente, tem que ser uma reta, tudo bem? E o que seria a solução do sistema linear? Eu já falei também, dizemos que a solução de sistema linear é quando a solução de cada uma das equações do sistema satisfaz simultaneamente todas as equações, ok? Quando aquela igualdade serve para todas as nossas equações lineares. Então, retomando aqui, essas equações não são lineares porque não formam retas, tudo bem? Como que nós podemos classificar esses sistemas lineares então? São 3 formas, tá? E eles são classificados de acordo com o número de soluções possíveis, tá bom? Lembrando-se que a solução das equações é encontrada pela substituição das variáveis por valores. Então, nós podemos ter o sistema possível e determinado, SPD, quando tem apenas uma solução, como aquele que eu resolvi no exemplo, que o x deu 4 e o y deu 6, é um SPD, certo? Quando tem apenas uma solução possível. O sistema também pode ser possível e indeterminado, SPI, quando nós temos infinitas soluções. E o sistema também pode ser SI, pode ser um sistema impossível quando não é possível apresentar uma solução. Tudo bem? E aí vamos mais para frente aí com o esquema de possibilidades de classificação aqui, né? O sistema pode ser então possível quando tem solução ou impossível. O sistema possível é dividido aqui em determinado, quando ele tem uma única solução, ou indeterminado, quando tem infinitas soluções. E agora nós vamos ver aí os gráficos, né? Como que fica o gráfico de cada um desses sistemas. Um sistema SPD, quando nós temos uma única solução, ó, SPD, nós temos uma única solução. A solução do meu sistema é o ponto de encontro das duas retas, tá? Então, no sistema SPD, nós temos retas concorrentes, ok? No SPI, no sistema possível indeterminado, nós temos infinitas soluções, que no meu gráfico aparecem assim, ó, retas coincidentes, uma em cima da outra, certo? Então, o SPI apresenta retas coincidentes
Coloquei aqui um exemplo, ó, x mais y igual a 16. Vocês poderiam falar para mim, se eu perguntasse quais dois números que somados dão 16, vocês poderiam me dar infinitas soluções. 8 mais 8, 10 mais 6, 12 mais 4, né? Então, quando ele tem infinitas soluções, nós teremos retas coincidentes e o sistema é chamado de SPI, possível e indeterminado. Ou ainda um sistema impossível, que é aquele que não tem solução, certo? O que acontece com as retas? Elas serão paralelas, não se cruzam, como está aqui no desenho, ou ainda elas podem ser retas reversas, que cada uma se apresenta em um plano. Então, como eu não tenho solução, não há o encontro dessas retas, o sistema SI se apresenta desta maneira, tá bom? E é isso. Fiquem atentos aí para as próximas aulas. Um beijo, até mais.